ao lado de mulheres que são maravilhosas, que prosperam, que têm fé em Jesus, fé em Deus. Quero te agradecer, Senhor. Muito obrigado por estar aqui hoje na casa da Delcione, ela que é uma mulher abençoada, uma mulher de Deus, e que todos nós hoje possamos nos receber a sua palavra, Jesus, com muito amor e gratidão. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou ler aqui Isaías 22. Isaías 22, profecia contra Jerusalém. Sentença contra o vale da visão. Que tens agora, que todo o teu povo sobe aos telhados? Tu, cidade que está cheia de aclamações, cidade estrepitosa, cidade alegre. Os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os seus príncipes fogem a uma e são presos sem que use o arco. Todos os teus que foram encontrados foram presos, sem embargo que já estarem longe de uma fuga. Portanto digo, desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não insistais por causas da ruína da filha do teu povo. Porque dia de alvoroço, de atropelamento e confusão, é este a arte do o Senhor dos exércitos, no vale da visão, um derribador de muros e clamor que vai até os montes. Porque Elão tomou a aljava e vem com os carros e cavaleiros, e Quir descobres os escudos. Os teus mais formosos vales se enchem de carros, e os cavaleiros se põem em ordem às portas. Tira-se a proteção de Judá. Naquele dia olharás para as armas da casa do bosque. Notareis as brechas das cidades de Davi, por serem muitas, e ajuntarei as águas do açude inferior. Também contarei as casas de Jerusalém, e delas derribareis, para fortalecer os muros. Fareis também um reservatório entre os dois muros para as águas do açude velho. Mas não cogitais de olhar para cima, para que aquele que suscitou essas calamidades, nem considerais naquele que há muito as formou. O Senhor dos Exércitos, nos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Porém, é só gozo e alegria que se vem. Matam-se bois, degolam-se as ovelhas, come-se a carne, bebe-se o vinho e diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas o Senhor do Exército declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente essa maldade não será perdoada, até que morreis, diz o Senhor dos Exércitos. Sébina é degradada, Eliaquim é exaltado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Anda, vai ter com esse administrador, com Sébina, o mordomo, e pergunta-lhe: que é que tens aqui? Ou a quem tu tens aqui, para que abriste aqui uma sepultura, lavrando um lugar alto a tua sepultura, ciselando uma rocha da própria morada? Eis que, como homem forte, o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á num invólucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória. Ó tu, vergonha da casa do Senhor. Eu te lançarei fora do teu posto, e serás derribado da tua posição. Naquele dia, chamarei o meu servo, Eliaquim, filho de Ilquias, vesti-lo-ei a tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e te entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá, e ninguém fechará. Fechará, e ninguém abrirá. Fincoloei com uma estaca em um lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa do pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor do Exército, a estaca que fora fincada em um lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Amém.
Eu entendo que, assim, tudo que Deus tem para nós, ele não retorna. Se a gente seguir os caminhos de Deus, se a gente entender através do Espírito Santo o que Deus quer para a gente, não tem volta. Às vezes a gente age muito da nossa carne, e o que Deus tem para nós, tanto para o bem quanto para o mal, porque não é para o mal. Às vezes a gente passa por algumas circunstâncias porque Deus quer nos honrar, né? E aqui fala muito do que Deus tem para a gente, independente que não seja dentro das nossas expectativas, não seja dentro daquilo que a gente espera, mas Deus está ali, porque Ele é firme, Ele promete, Ele tem promessas, e aquilo se cumpre. Às vezes não pelo caminho que você quer, mas por aquilo que Ele tem de melhor para você. Então a gente tem que aprender a escutar o Espírito Santo, entender que Ele tem o melhor para nós. Por isso que aqui várias vezes fala, né? O que Ele derruba não volta, a porta que Ele abre não fecha, porque Ele é o nosso Pai e tem o melhor para nós. Amém. Amém. A Gaia vai me sentar. Olá, minhas irmãs, graça e paz a todas. Eu quero hoje compartilhar com vocês. Já sou oficialmente vó de 9 netos. A minha neta nasceu ontem, graças a Deus, e nasceu muito bem, de parto normal. Então, motivo de Bom celebrar. dia, paz da Delcione. Oi? É que tem um áudio aberto. Vai deixar. Bom, nós já vimos que está numa série aí de oráculos, né, que Deus tem tido contra algumas nações. Inclusive, já vimos que também foi com a nação de Israel. E agora, o Senhor está falando sobre a cidade de Jerusalém, que era o seu povo, seu querido, aonde estava o templo, aonde estavam os seus é, é, pessoas, né, que falavam da tua palavra, que eram os sacerdotes, os levitas. Isso que eu quero dizer. Só que neste mesmo capítulo, ele vai falar, geralmente, Isaías, ele está falando sobre cidades, sobre povos. E ele vai falar com uma pessoa em específico, que é Sébina. É a primeira vez que Isaías diretamente confronta uma pessoa, tá? Então, aqui, no versículo 3, ele fala, no versículo 1, ele fala o vale da visão, que é onde Deus se revela, né? No vale. E aqui ele está referindo à cidade de Jerusalém. No versículo 3, ele está falando sobre os príncipes, fogem umas, que são os líderes, digamos assim, fogem a uma e são presos sem que use o arco. Todos foram encontrados, foram presos sem embargo, já estarem longe na fuga. Então, esses líderes, eles estavam sem rumo, eles não estavam buscando ao Senhor uma orientação. E eles estavam nos altos das suas casas, olhando tudo que estava acontecendo, que poderiam ser invadidos por um exército assírio ou por outros povos, e eles não estavam buscando ao Senhor. Por isso que ele chega ali, ele fala: comamos e bebamos. Porque nós vamos morrer mesmo? Então está tudo certo. E a gente vai pegar ali na memória quem fala essas mesmas palavras? Apóstolo Paulo. Se não ressuscitou Jesus, comamos e bebamos, morramos, porque é isso. Isso é uma fala de ímpio, tá? Não que o apóstolo Paulo seja ímpio, mas ele estava falando algo que os ímpios pensam desta forma. Vamos comer, vamos aproveitar a vida, vamos fazer o que a gente tem vontade, porque a gente vai morrer mesmo. Qual é o interesse da gente estar vivendo? Nós, como os conhecedores da palavra, nós temos o quê? Temor. Nós queremos o quê? Estarmos sob a vontade do Pai, sobre aquilo que a palavra de Deus nos instrui. Depois, lá no versículo 9, ele está falando sobre as brechas da cidade de Davi.
eles estavam tampando estas brechas meio no meia boca, né? Não guardando especificamente, não tampando as brechas como deveria, porque nós só tampamos as brechas, minhas irmãs, através do poder da palavra de Deus. Não tem como nós tamparmos a brecha pela nossa força, por aquilo que nós queremos. O Espírito Santo vem, nos ilumina, e aí nós temos condições de orar, de mudar nosso comportamento e assim fechar as nossas brechas. Ali era da cidade de Jerusalém, mas nós temos que trazer para a nossa vida. Qual é a brecha que nós temos tido na nossa vida? O que que tem aberto e que nós ainda não fechamos e que o inimigo ainda está tendo, tem ainda acesso a lugares de nossas vidas, porque estamos deixando essa brecha aberta. E nós só vamos encontrar essa brecha e fechar através do poder da palavra. Nós estamos aqui para nos conscientizarmos o que é esta palavra para a nossa vida, e assim ela cair no nosso coração e o nosso coração ser um terreno fértil. Para quê? Mudança de vida. Lá em acho que Mateus que fala que tudo que está encoberto, né, tudo que está em oculto, seja revelado. Quando as coisas estão encobertas, oculta, ela está sob a jurisdição do mal, do inimigo. Só quando ele vem para a luz é que está sob a jurisdição do Senhor, porque trouxe clareza. A palavra do Senhor é ela que vem e tira o mal da nossa vida, tá? E aí nós já vamos lá para versículo 15. Ele fala, né, que o Senhor dos Exércitos, é interessante, né, que Isaías, ele fala muito Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos. O que que é? É o Senhor? O que que a gente... O que que isso traz para a gente? O que que é esse Senhor dos Exércitos? É que ele é o general, é ele que comanda. Então, existe uma guerra. Se ele fala tanto do exército, é porque existe uma guerra. E nós somos esses soldados. Quem é o nosso general? Tem até um louvorzinho, né, que as crianças cantam, o nosso general é Cristo. Então, quem é o nosso general? Ele é Cristo. E nós vivemos numa guerra constante, seja numa área da nossa vida, ou que, se nós estamos bem, às vezes é um parente, às vezes é um irmão em Cristo, como eu pedi oração para uma menininha que ficou enferma lá nos Estados Unidos, né? Que não tem nada a ver com todas nós, e ao mesmo tempo tem tudo a ver com todas nós, porque faz parte do corpo. São irmãos em Cristo. Se é irmãos em Cristo, compete a nós também. Isso faz parte da nossa vida, porque a palavra do Senhor fala que nós somos o quê? Um só corpo. Se é um só corpo, se está doendo, se está doendo lá, tem que doer aqui. Então, a partir do momento que nós tomamos consciência, por isso que é importante a intercessão. A oração do justo, ela vale, ela abre os céus em favor da sua igreja. Nós pedimos oração lá, né, para chover também na casa de um irmão, ou na fazenda do irmão, houve chuva. Gente, o poder da oração é muito grande. Então, esse exército que nós fazemos parte, nós somos um todo, tá? Lembre sempre disso. Quando pedir oração, vamos estar atentas, vamos orar, vamos interceder, porque juntos o céu se move. Sebna, ele era um mordomo da casa lá, que eu acho que é do rei, fala-se que é do rei Ezequias, e ele estava envaidecido, né? Para ele queria ter um lugar de honra e não de servir, mas um lugar de honra, preparando o túmulo dele para ser enterrado. Você vê, ele já estava pensando como que eu vou ter todas as glórias quando eu morrer. E Deus mandou perguntar para ele: o que que você está fazendo aí? E Ezequias, ele faz algo muito interessante aqui.
Esse era, acho que o terceiro ou quarto abaixo da linhagem ali do rei em termos de poder dentro, o poder militar dentro de Jerusalém, dentro do rei de Judá, do reino do sul. Ele confronta não em cima de um púlpito, não mandando uma mensagem, mas ele faz um confronto pessoal com Sébina. Sendo que Sébina não podia falar assim, agora eu vou te matar. Você ficou doido? Como é que você está falando assim comigo? Você sabe com quem está falando? Mas Isaías, ele não deixou de falar. Ele não deixou de vir e confrontar o pecado de Sébina. E aí Deus tira todo este aparato que Sébina tinha e passa para um homem chamado Eliaquim. Ele falou, vou tirar essas vestes dele e botar para você. Você vai ter, aí é uma tipologia de Cristo. Você vai ter a chave de Davi, a porta que abre, ninguém fecha, e a porta que fecha, ninguém abre. Lá em Apocalipse, se eu não me engano, 3,17. Minhas irmãs, vocês estão vendo a seriedade agora deste contexto que nós estamos inseridas agora? Sébida, muitas vezes, ele faz morada no nosso coração. Muitas vezes, nós estamos permitindo essa altivez, esse orgulho, aquilo que Deus nos deu, e a gente vai ali, ó, alimentando esse Sébida na nossa vida. Só que a palavra, quem é Isaías aqui para nós? Isaías morreu há 2.700 anos atrás. Mas quem é hoje essa profeta? Não só está escrito o nome dele como, né, um livro de Isaías, mas ele diretamente falando ao nosso coração. É a palavra. A palavra de Deus, ela vai estar confrontando a gente aqui, ó, tete a tete, falando, cadê o seu orgulho? Porque e o próprio Deus falando conosco, está vendo que ele fala que Deus fala, vamos só ler esse versículo? Assim diz o Senhor dos Exércitos: anda, vai ter com esse administrador, com Sébina, um mordomo, e pergunta-lhe: que é que tens aqui? Ou que tens tu aqui para que abrisse aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, ciselando na rocha a tua própria morada? Então Deus está falando aqui, fazendo a pergunta. E qual é a pergunta que o Senhor tem feito hoje na nossa vida? Qual é a pergunta que ele está confrontando aqui hoje com esta palavra para que haja mudança em nossos corações? Porque quando há um confronto, porque há amor. Tanto é que Deus manda ele aqui para que ele seja pai ali da nação, onde todos pudessem sentir o conforto que é o próprio Senhor Jesus, né? Tá uma tipologia aqui de Cristo, para que nós achemos abrigo, para que nós possamos, nesse meio, esse mundo de guerra, esse confronto que nós vivemos todos os dias, possam estar na nossa vida e que nós possamos estar abrigados nele, como ali em Salmos 91. Então, essa é a palavra que o Senhor está nos dando hoje e que nós possamos refletir nela, que Sébina, ele foi um confronto pessoal de Isaías, e que nós possamos confrontar a vida do cristão. Ela não pode ser hoje, amanhã, como hoje. Sempre tem que haver uma mudança. Nem que seja a mínima coisa. Nem que seja um detalhe na nossa vida. Amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Porque nós temos um Espírito Santo. E é Ele que nos traz essa luz para a transformação. E assim nós vivermos a plenitude. Porque somente como que fala lá, somente os puros, os santos verão a Deus. Então a gente precisa passar o processo de santificação. Não pense que é somente a salvação. Nós temos que entrar no processo de santificação. A mudança tem que existir, o confronto tem que existir. Dói, dói, mas nós temos que ter essa mudança. Amém? Amém. Aqui, meninas, tem alguém que quer falar? Estesse, Pauline, Desione.
Oi, meninas. Quem quer falar aqui do online sobre esse texto? Oi, Fran. Eu quero falar, Pode Lala. falar, amiga. Bom dia para todas, graça e paz. Concordo plenamente com tudo que foi dito. Inclusive, estava escutando a pastora Tânia Tereza, ela fala muito sobre libertação. Não adianta a gente só levantar a mão, eu aceito Jesus e eu tô salvo pela graça e não preciso mudar, não preciso limpar, não preciso mudar de vida. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu traio, eu não traio mais. A pessoa acha que só lá o momento de emoção, levantar a mão no culto, tá tudo resolvido e não tá. É isso. É só isso que eu queria compartilhar, porque isso toca muito assim o meu coração, porque hoje lá tem muita gente, muitas igrejas pregando sobre isso. É só aceitar Jesus que tá tudo resolvido e não está. Concordo plenamente com a Vanessa que ela falou. Todos os dias ser melhor que o outro. Um dia uma mudança, outro dia outra mudança, e assim a gente vai caminhando no aperfeiçoamento, na transformação, pelo poder do Espírito Santo, a libertação dos vícios, dos antigos pensamentos, das antigas cadeias. É isso, eu sinto isso e estou triste por não estar podendo estar com vocês, mas em breve estarei. Quero ver se sábado vai dar certo para a gente estar junto lá no almoço também. Um beijo para todos. Amém. Glória a Deus. Vai dar certo, sim, em nome de Jesus. Quem Amém. mais quer falar? Quer falar? Paula, Stephanie. Eu quero falar. Fala aí, amiga. Peraí, a Luana vai falar. Eu acho que eu penso, né, que o que que a gente tem feito dentro da gente para mudar algo quando a gente está em algum lugar? Será que a gente está sendo naquele ambiente algo que vai edificar aquele lugar, aquelas pessoas? Será que a gente vai levar uma palavra para quem precisa naquele lugar? Eu tenho refletido muito sobre isso e eu acho que, que tem muitas batalhas a vir. E o que que a gente tem feito? A gente está levado uma palavra, um conforto, e porque eu acho que a gente está muito preocupado de estar nos lugares por, por estar, pra estar ali numa festa, aproveitando. E às vezes alguém do nosso lado está com um problema tão sério e o meu egoísmo, né? O que que eu tenho feito? Então, eu acho que a gente tem que estar mais sensível às pessoas, ao Espírito Santo no que ele diz, e precisamos tocar mais o nosso coração, o, estar mais dentro da palavra de Deus, né? Procurar entender mais, porque às vezes a gente tem um ego muito grande dentro da gente, assim, e, e a gente não quer saber do problema do outro, do a gente pensa assim, ai, não quero nem saber, porque o que essa pessoa tem problema demais, né? Então acho que a gente está muito preocupado com a gente e que nós possamos, né, ser na vida de alguém uma uma, uma luz, um apoio. Eu acho que é mais ou menos isso. Amém. Quem mais aqui, meninas? Eu, eu queria falar o texto que me chamou a atenção. Vou falar assim, como que Deus falou comigo sobre esse texto. Deus falou comigo assim, Jerusalém, Vanessa, Delcione, Vânia, Filhinha, Paula, Priscila, Luana. Ele não falou a cidade, ele falou comigo. Jerusalém, olha para dentro, você só come, bebe, usufrui das coisas e fica vivendo pelo que você está vendo?
Olá lá. Você está vivendo pelo que você está vendo? Se você vive só pelo que você está vendo, porque você está comendo, está bebendo e está enxergando, você vai morrer. Mas por que você não olha para o alto? Olha o versículo 11. Ele fala assim: fareis um reservatório entre dois muros para as águas do açude velho, mas não cogitais de olhar para cima. Por que que eles estavam fazendo esse muro para guardar a água? Porque eles já estavam esperando a guerra. Então, presta atenção como que era aquele povo. Aquele povo estava ali, esperando uma guerra que estava chegando e preparando para sucumbir. Então, vamos trazer para nós. Quantas guerras vêm chegando na nossa vida? Guerras de relacionamento, guerras de sociedade, guerras familiares. Quantas guerras têm vindo até nós e nós ficamos esperando que elas aconteçam, comendo, bebendo, levando a vida, preparando os cemitérios e os túmulos para morrermos e não fazemos o que ele fala aqui. Esse pessoal estava pondo muro, separando água para poder ter água para o momento da guerra, não é isso? E ele pega e fala assim, mas, parte B do verso 11, isso está no meu coração desde a hora que eu li esse texto. Mas não cogitais de olhar para cima, para aquele que suscitou essas calamidades, irmãs, misericórdia. Lá de cima, ele suscitou as calamidades. Deus permite coisas nas nossas vidas para redirecionar caminhos. Deixa Deus falar no seu coração nessa manhã, ó Jerusalém, para cada um de nós. Deixa Deus falar com você, Jerusalém. A gente vai trilhando os caminhos sem olhar para o alto. E sem cogitar com ele, e sem buscar nele caminhos que devemos andar. O que acontece? Ele nos envia calamidades. Para quê? Para que a gente redirecione os nossos caminhos para o lugar correto. Porque desde a eternidade, ó Jerusalém, ele te escolheu. Desde a eternidade. Desde antes da fundação do mundo. Então, olha só, ele suscitou essas calamidades e a gente nem considera naquele que há muito as formou. Presta atenção. Deus é dono de tudo que há no céu e na terra. Tudo. Até os demônios têm que se submeter a Deus. Os principados e potestades, as enfermidades, tudo que há no céu e na terra é do Senhor. Tudo que há no céu e na terra é do Senhor. E a gente vai ficando o quê? Qual o problema do cristão? Distração. Irmãs, nós estamos distraídas. Eu vou para Deus quando eu tiver tempo. Eu vou para a reunião quando eu tiver vontade. Eu vou orar quando eu estiver tranquila. Eu vou fazer as coisas quando der. Aí começa a cair um monte de livro na sua cabeça, as estantes vão caindo, vai derrubando aquele tanto de coisa, e você fala assim, meu Deus, por que o senhor está deixando as estantes cair, os livros cair na minha cabeça, tropeçar nos livros, por que o senhor está deixando? Mas eu estava o quê? Distraído. Esse servo estava distraído no que ele enxergava, irmãs, em nome de Jesus. Não vamos andar pelo que a gente vê. Vamos andar pelo que nós cremos. Porque o que é visível é caído, terreno e temporário. E o que é invisível é eterno. É eterno. A minha esperança
não pode estar nos meus cavalos. A Bíblia fala muito sobre isso. A gente coloca a nossa esperança nos carros, no curso que você fez, no seu MBA, na sua pós-graduação, no dinheiro, no sobrenome, na holding. Irmãs, misericórdia. A nossa força está em crer, em acreditar, em ouvir os profetas. E aí a Vanessa falou algo aqui que eu quero lembrar aqui. Deus enviou os profetas. Quem é profeta hoje no nosso meio? A Vanessa, o Paulo Júnior, a Lana, a Grace, a Paula, a Luana, a Magali. Irmãs, Deus enviou profetas. E sabe por que que a gente perece? Porque a gente não ouve o quê? Os profetas. Deus continua mandando Isaías para a nossa vida. Não. E sabe o que que a gente está preocupado? Em saber quem está certo ou quem está errado. Quando a gente deveria ter sensibilidade para discernir o que Deus está revelando para cada uma de nós no tempo presente. Amém? Então, esse texto falou comigo assim, como se Deus chegasse e falasse assim: esse texto aqui é para você, que está aí comendo, bebendo, festejando, passeando. Irmãs, em todo lugar que você estiver, você pode ter uma palavra de vida eterna. Em todo lugar, como a Luana falou. E é um esforço. Eu queria falar algo também que Deus falou comigo aqui, sem me alongar muito. Como cristã, eu, às vezes, percebo que não sou bem-vinda por algumas pessoas e em alguns lugares. Nesses lugares, eu tenho ministrado para mim, para que eu seja mais diligente. Então, com quem é menos agradável a mim, eu vou ser o dobro do que eu sou agradável com quem é agradável comigo. Quem não me cumprimenta, eu vou fazer mais questão de cumprimentar e de amar. Quem me traz ira, irritabilidade, tira de mim aquelas questões que Deus ainda está trabalhando, essas pessoas eu quero ficar mais perto delas, porque com certeza eu vou estar sendo melhorada. Amém? Porque nós estamos indo para essa presunção do Sebna, porque a gente acha que a gente já tem Jesus, que a gente é salvo, que a gente conhece a palavra, que a gente veio aqui no grupo meditar na palavra e que então eu sei mais, eu tenho mais discernimento no espírito, eu tenho mais revelação. Amadas, todos caíram, estão destituídos. Somos redimidos pela graça e reconciliados ao Pai com Deus em Cristo Jesus. Então não adianta, irmã, você achar que você é boa. Ninguém é bom. A Bíblia garante que tudo que tem de bom em nós vem do Senhor, do alto. Então, por que que você acha que se alguém não está conseguindo te cumprimentar, você tem que devolver com a mesma moeda? Irmãs, isso diz mais da pessoa do que de você. Você vai ser como essa pessoa ou você vai se oferecer como cordeiro e vai lá e quebrar a resistência que há? Às vezes, irmãs, só você vai poder entregar uma palavra de vida eterna para essa pessoa. Às vezes, o seu amor constrangedor é que vai quebrar o quê? Aquilo que a Vanessa falou. O inimigo cegou o nosso entendimento. O papel do inimigo é deixar a gente cega, surda e muda, sem enxergar o quê? A eternidade. O Sebna estava ali perdido no que ele estava vendo. Por quê? Porque ele não estava olhando para o alto. Nós tivemos uma experiência muito grande numa festividade que nós fomos essa semana, porque a noiva queria casar ao ar livre.
e o clima dizia que ia chover na hora do casamento. E a meteorologia falou que ia chover, e o céu falou que ia chover, porque ele era preto. E tudo falava que ia chover. Mas ela tinha uma palavra de Deus de que não ia chover. Irmãs, a 20 metros da gente, aonde a gente estava, em volta todinho chovia, mas no casamento não chovia. Mas a gente olhava para o céu e via que ia chover. Teve uma hora que o orvalho desceu e molhou a gente. Então, muitos dos levitas que estavam ali baixaram a cabeça e começaram a clamar o sangue do Senhor. E imediatamente aquele orvalho parou. Sabe por quê, irmãs? Porque a gente está achando que essa história lá da Bíblia é muito distante de nós. Ela não vale para hoje. No nosso grupo, antes de ontem à noite, nós oramos por 3 motivos. Chuva numa fazenda. Nós pedimos chuva na medida certa. Só choveu no lugar onde devia chover. Nós oramos pela filha de uma amiga da filha da Vanessa. E essa menina foi assistida lá nos Estados Unidos. Nós oramos pela chegada da netinha da Vanessa. E ela chegou, tudo bem. Sabe por quê, irmãs? Porque nós não podemos viver pelo que vemos, mas precisamos viver pela sensibilidade do Espírito, pelo que nós cremos. Ontem à noite, nós tivemos uma amiga que teve um acidente com o esposo, e ela pediu oração. Imediatamente, o exército do Senhor. Eu choro, irmã, sabe por quê? Porque ele foi pisado por uma vaca de 300 quilos e não houve dano nenhum na barriga dele. Porque um exército se levantou para orar. Nós somos o exército do Senhor e temos orado pouco, irmãs. A gente ora pouco, a gente espera abrir uma cova no cemitério para depois pedir oração. Quando nós deveríamos estar orando e jejuando e meditando na palavra do Senhor dia e noite, porque é assim que ele diz. É assim que ele nos chamou. Não percam tempo, irmãs, com coisas que não são eternas. Não se distraiam. Invistam no eterno. Nós temos uma reunião de família no sábado. E foi necessário que nós tivéssemos fé para que ela não fosse cancelada. Sabe por quê, irmãs? Porque a gente fica vendo ali que poucas pessoas aderiram ao Dia da Família e a gente fica andando pelo que a gente vê, quando a gente deveria andar por uma palavra que Deus liberou para nós, que nós deveríamos fazer um Dia da Família. Irmãs, Deus nos comissionou e nos chamou para andar no sobrenatural. Verdade. Não pelo que vemos, não pelas guerras que estão sendo planejadas. Porque se Deus quiser, você anda sobre as águas. Você pisa e anda sobre as águas. E a gente tem medo, como Pedro teve, porque Pedro olhou para baixo, olhou para a circunstância. E por isso que Pedro afundou e não continuou andando sobre as águas até chegar em Jesus. É isso que eu queria falar. Fala aí, Camila. Essa é a minha parte. Pode falar, Camila. Abre o áudio aí. Bom dia, meninas. Estão me ouvindo bem? Tá um pouco baixo, fala mais alto. Tô com fone aqui, tô com a área externa. Vou tentar falar mais alto, então. É muito do espírito mesmo, né? O espírito é o mesmo e ele vai costurando o que ele quer Mais ministrar. alto. E o espírito vai nos ministrando, né? Sobre o que ele quer nos entregar como grupo. Ele entrega as palavras individualmente, mas também com uma intenção coletiva. Hoje de manhã eu estava ouvindo e sendo ministrada, ouvindo a Nona Sinfonia de Beethoven, que tem uma letra que é justamente Ode à Alegria. E, inclusive, hoje foi
o versículo em Filipenses justamente sobre se alegrar, que é o segundo, o fruto do Espírito, né? O segundo ali na palavra, como fruto do Espírito. E Deus foi me entregando, enquanto eu meditava ouvindo essa música, Deus me entregou essas palavras. Porque Beethoven, quando escreveu essa nona sinfonia, ele estava surdo. No entanto, ele ainda conseguia ouvir o eterno. Então, eu vou ler aqui o que eu coloquei no bloco de notas que eu fui recebendo de Deus. A surdez não é óbice para não ouvir o eterno. Renda-se à minha alegria. Em mim todas as coisas são plenas. Contemple a minha obra. Você faz parte dela. Tudo que há e há de ser. Suas emoções são as cores com as quais eu pinto. Permita que a alegria resplandeça sobre a criação. Se prostre em obediência, e eu te colocarei de pé. Não se prenda às cores sombrias. Elas dão a profundidade da imagem. O seu senso de justiça não é o meu. Desprenda seu coração da mágoa e eu te entregarei a paz. Sua vida é obra que outros contemplarão como testemunho da minha fidelidade. O vaso não escolhe seu conteúdo, nem onde transborda. Só há liberdade na rendição. Se suas razões te fazem resistir e lutar contra mim, abandone-as. Sua inteligência está submetida à minha revelação, e contra isso, tá? Clama a mim e te revelarei a minha face. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Camila. É isso, irmãs. Beethoven escreveu uma sinfonia surdo, mas ele ouvia o eterno. E talvez seja a sinfonia mais bonita que ele escreveu. Ele já estava surdo. Então, que a gente, nesse texto, a gente possa orar aqui hoje. Mais alguém? Paula, Stephanie, Grace, Maília, alguém mais quer falar para a gente orar? Oi, vocês conseguem me ouvir, Irmãos. Lana? Sim. Ah, sim. Bom dia, né? Graça e paz para todas vocês aí. É um prazer sempre, né? Mesmo a gente no movimento assim, a gente tá parando o que a gente está fazendo e poder estar juntas é sempre um privilégio. E lendo esse texto, eu estava lendo ele até depois da reunião passada, eu li adiante, né? Já para saber o que é que tinha para a próxima reunião. E uma coisa que me chamou é essa questão quando, né, quando ele fala assim sobre essa coisa da gente confiar em Deus em crise, né? Ali eles estavam passando por uma crise, estava decidindo fazer tudo menos confiar em Deus. Porque quando tudo vai bem, é muito fácil a gente confiar em Deus, né? Mas quando tem uma crise, aí é que o chão treme e a gente estremece, a gente começa a apavorar, né? E aqui, para mim, ficou. Acho que Deus falou muito comigo nessa parte de quando ele fala, né, que o povo, diante da ameaça ali de destruição deles, o que que eles fizeram? Eles buscaram consolo em prazeres da carne, em festas, em distrações, né? E eu creio que Deus chama a gente para estar olhando para Ele, mesmo no desespero. Às vezes a gente tem ali uma doença. Eu já ouvi tantas vezes, né, especialmente no Brasil, as pessoas, vou recorrer a um. Não, disseram que tem uma garrafada que se beber e a coisa é, né, oferecida a deuses, que não é o nosso Deus, e a pessoa confia naquilo, deixa de confiar na cura, deixa de confiar no nosso Senhor e vai recorrer a coisas que Deus não está ali, né? No trabalho também, às vezes a pessoa não, isso aqui não estou fazendo nada de errado, né? Então, assim, Deus falou muito comigo nessa questão, né? Na época da crise, na época do aperto, para quem que a gente corre? Se é para Deus e a gente tem a fé
que ele vai até nós, ao nosso socorro? Ou será que a gente começa a imaginar? Será que a gente começa a criar ideias e falar: e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Ou a gente consegue acalmar e falar: não, eu vou confiar no meu Deus, né? Pode ser a busca de um novo relacionamento. A gente apavora, né? Não vou correr, eu vou fazer, não, eu vou assim. A gente não buscou saber de Deus, não buscou procurar de Deus e confiar nele que a coisa certa vai vir até nós, né? Um testemunho assim que eu tenho para contar sobre isso, quando eu estava depois que eu saí da minha licença maternidade, quando eu tinha minha pequenininha, hoje ela está com 4 anos. E eu falei que quando ela tivesse 1 aninho eu ia voltar ao trabalho. E eu comecei a buscar tanta coisa, a gente olha no LinkedIn, tem tanta coisa. E eu comecei a ficar assim, até me deu até uma crise de ansiedade. E um dia, orando com a pastora da minha igreja, ela falou uma coisa que ficou muito comigo. Ela falou assim: Deus, né? A Paula está procurando emprego, que o emprego correto eu achei ela. E aquilo ficou muito, assim, presa comigo, e eu me apeguei àquela palavra. Eu falei: Deus, eu estou dando crise de ansiedade, de tanto que eu tenho que procurar e correr atrás, e eu não sei nem por onde eu vou começar, ainda mais num país novo, né? Eu estava morando na Inglaterra, num país novo, saindo de uma licença maternidade. Eu falei: como? Onde, né? Onde começo? E aí eu falei para meu esposo, eu falei: olha, eu não vou procurar mais um emprego, eu vou esperar que ele chegue até mim. Ele vai me achar. E ele apavorou e falou: não é assim que a gente procura emprego, não é assim que o mercado de trabalho funciona. E eu falei: ah, mas né, eu estou aqui amamentando, e essa é a minha fé, e eu vou deixar assim. E aconteceu que um dia no parquinho, uma semana depois, no parquinho, eu conheci uma mãe que o esposo dela trabalhava no mesmo ramo que eu, e ali ela falou: manda seu currículo para ele. E quando eu mandei, deu certo, e é o emprego que eu trabalho até hoje, né? Então, assim, foi uma coisa, um passo de fé também. Porque mesmo quando meu esposo falava assim: não, você tem que correr atrás, você tem que fazer por onde. E eu ficava: gente, eu não consigo. Eu sei que eu tenho, mas Deus sabe das minhas limitações. Eu não consigo, é muita coisa. E então, assim, né, só um exemplo, mas eu acho que serve para tantas outras coisas, né? A gente não apavorar, não desesperar, igual o povo, né? O próprio povo de Deus estava fazendo, apavorando, ao invés de confiar em Deus. Então, para mim, ficou muito essa palavra de confiança mesmo em tempo de caos, de tribulação, a gente aprender a confiar em Deus 100%. Alguém mais quer falar aqui desse texto? Alguém mais aqui no online, meninas, quer falar? Ah, eu quero falar. Fala, Lê. Ai, graças a Deus, estou indo para Goiânia amanhã. Tô feliz. Nós estamos te esperando. Ai, ai, Lala, esse texto fala muito comigo, apesar de eu ter entrado aqui mais tarde, porque eu estou na correria aqui para organizar tudo. É, assim, Deus fez tanto na minha vida, tanto, tanto, que eu estava aqui abri meu cofrinho para poder levar, né, para juntar com outro dinheiro que eu tenho para viajar. E o Senhor me lembrou que há alguns anos atrás, quando eu já participava do grupo de oração, eu contava moeda para pôr combustível no carro. E hoje, graças a Deus, eu conto porque eu junto, vou pegando o troco do meu marido, acaba que virou um vício eu juntar essas moedinhas dele. Mas o senhor me lembrou, lembra quando você contava as moedas para abastecer seu carro, para me engrandecer, para ir nos encontros, para ir na igreja? Então, hoje você conta moedas, mas não é com tristeza, é com alegria. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: coloquem Deus em primeiro lugar, porque todas as coisas são acrescentadas. Meninas, vocês não têm ideia, semana que vem, em nome de Jesus, estarei com vocês, mas vocês não têm ideia o que Deus faz na nossa vida quando a gente coloca Ele em primeiro lugar. Então, hoje, a primeira coisa da minha vida é: Senhor, eu quero te obedecer em tudo. O que o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu coloque esse dinheiro? Aonde o Senhor quer que eu coloque esse dinheiro? Porque é muito importante para nós, mulheres, serva de Deus, não como placa de igreja, mas como mulheres que servem a um Senhor vivo, que a palavra dele muda todas as vezes que a gente lê. A palavra dele muda e ela é atualizada. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Então, quando a gente se dispõe ao Senhor, quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar,
Igual eu tô aqui na Bahia já tem 3 anos e alguns meses. Eu não deixo de entrar nesse grupo, porque vocês vão ver o meu milagre, que é a minha mãe, que ela vai comigo aí no sábado. Foram essas mulheres aqui de oração que fez eu suportar esse momento de ter minha mãe na UTI, ter 3 infartos e praticamente não ter sequela nenhuma. O que o médico falou foi o seguinte: se a sua mãe viver, ela vai ficar presa numa máquina de oxigênio. E eu falei, Deus, a minha mãe ama muito viver, eu não quero minha mãe presa numa máquina de oxigênio, eu preciso que o Senhor cure ela por completo. E foram essas mulheres que me ajudou a orar por ela. E hoje ela é uma mulher curada. Hoje ela é uma mulher que tem só uma sequela nas mãos, que é uma coisa muito simples, devido a ter ficado de prona, muito e por ser pelo peso elevado que ela tinha corporal. Mas o que Deus faz quando a gente coloca ele em primeiro, eu entro nesse. Hoje, porque Deus é assim, ó, tem pessoas que não podem ter uma bicicleta, que se tiver uma bicicleta, ela abandona a Deus. Então, o Senhor tem me honrado de uma tal forma que eu continuo colocando ele em primeiro lugar. Eu corri aqui tudo para estar com vocês, porque é importante o Senhor estar em primeiro lugar na minha vida. E esse momento aqui é muito importante. Então, que vocês, mulheres, que muitas eu conheço e outras muitas eu não conheço pessoalmente, mas que vocês saibam que esse propósito que Deus colocou no coração da Lala é vivo e é real, e ele muda vidas, como mudou a minha vida. E que nós possamos ser essas mulheres que colocam o Senhor em primeiro lugar sempre e busca Ele, e todas as coisas são acrescentadas. Todas as coisas, menina, não fica nada de fora, porque o Senhor tem acrescentado tudo na minha vida. E é isso, Lala, que eu queria falar, que meu coração palpitou aqui e ficou quase saindo pela boca para eu falar para essas mulheres. Amém, fala mesmo. Então, nós já tivemos aqui uma baiana falando, uma lá de Portugal que está aqui, nós temos outra lá em Natal, nós estamos gente no mundo inteiro, e glória a Deus por isso, porque é para Deus confirmar que quando Ele chamou a nossa casa lá, a gente ia ter um ministério de nações, interdenominacional. Amém. E é Deixa eu isso, falar irmãos. rapidinho, então, aqui, já que Fala aí. Assim, a dificuldade de participar, como a Paula falou, principalmente por conta do fuso horário. E essa semana eu vi que eu não ia ter aula na terça e na quinta especificamente. Falei, não, eu vou participar da reunião, como a Paula falou assim. Eu vou fazer questão, porque eu só estou aqui pela graça e misericórdia de Deus, e essas mulheres oraram comigo até o processo de eu conseguir chegar aqui. Eu sei que eu tenho muitas intercessoras aí. Hoje eu fiquei caladinha porque eu fui edificada, assim, por cada testemunho que cada uma compartilhou. Eu senti, assim, a jarra encher para transbordar, continuar transbordando aqui, entregando aquilo que Deus me chamou para fazer. E é um ministério de nações mesmo. Esse grupo me inspira muito, porque aqui em Portugal é um país que tem 3% apenas de evangélicos, a maior parte é católico não praticante. Assim, é inspirador ver, participar, mesmo com online, que isso traz esperança no coração, no nosso coração, de que isso vai chegar aqui, que mais mulheres vão ser alcançadas além de mim, e através de mim. Porque se para nós sermos cartas vivas em todos os lugares que Deus nos enviar, independente do país, da cidade, da região e da realidade daquele lugar. Então, assim, só para compartilhar mesmo, assim, agradecer, fazer parte desse grupo. Hoje vocês me edificaram muito, eu fui muito abençoada e tocada por cada palavra compartilhada com vocês. Amém, glória a Deus. Vem, Olá, amiga. lá. Peraí que a Delciane vai falar. Peraí, deixa só a Delciane falar aqui um pouquinho. Só para compartilhar dessa questão da gratidão, né, e da fé e da oração. Acho que algumas sabem que o meu irmão mais novo está preso nos Estados Unidos. Tem 15 dias já por conta da imigração. Ele não tem documentação. E aí está tudo certo. Ele está em paz. E ele falou, não, amanhã, foi ontem, eu vou ter audiência, vou pedir para ser deportado. E está tudo certo.
E aí minha mãe e os meninos oramos ontem, entregando para Deus, Deus, que seja feita a sua vontade, que se ele tiver que ser deportado, que ele volte logo. E, mas queimando aquela coisa assim no meu coração, porque ele é uma pessoa muito boa, mas ele teve muitos problemas aqui no Brasil. E, enfim, com alcoolismo, e lá ele está em paz, ele está bem. Ele é uma pessoa que você nunca vai ver ele bêbado, mas ele é aquele que toma 2 cervejinhas todos os dias, não consegue ficar sem. E Deus retirou ele desse momento lá. E ele está privado disso, né? E aí eu fiz a oração perto dos meninos, eu não falei, mas eu saí no carro falando com Deus, falei, Deus, o Senhor é especialista em milagres, né? Como que eu vou pedir uma coisa que é errado? Porque ele está lá sem documento, está cometendo um erro que ele não deveria ter ficado. Igual tem muitos brasileiros lá que estão lá sem documentos, mas eu falei, o senhor é especialista em milagres, o senhor entender que tem que passar mais esse tempo lá, que tem que tratar com ele, que o senhor mude essa história e tímida, né, com vergonha de pedir isso para Deus, porque pedir para ele continuar num erro, né, mas falei, Deus, para o senhor nada é impossível. E aí ele teve audiência, e aí a juíza falou para ele, ele falou, eu quero ser deportado, você pode, eu assino a deportação, tá tudo certo, se precisar eu compro a passagem. Aí ela falou, não, não posso te deportar, porque constava lá no documento de prisão que ele tinha entrado pelo México, ele não entrou pelo México, ele entrou com visto normal. Ela falou, não, não posso te deportar, porque eu estaria cometendo um erro que não é o que você consta aqui nos seus documentos, então você tem que arrumar, porque ele foi com visto, passou do prazo e depois roubaram o passaporte dele. Ela falou, então você vai ter que conseguir um advogado, conseguir cópia desse visto que você teve e entrar com processo, você pode responder aqui em liberdade, remarcar uma próxima audiência. Então, assim, era uma coisa impossível, porque se eu quero ser deportado, eles te mandam embora, eles só querem se livrar dos que estão errados lá, né? Mas eu fiquei muito grata a Deus, porque Deus é esse que faz o impossível. Então, se eu imagino que, se ele vai ficar e vai se legalizar, tá tudo certo. Ou se ele vai voltar, tá tudo certo. Eu creio muito, e eu estou com paz no meu coração, que Deus tem esse tempo lá para ele ficar mais, para ele encontrar os quens que ele tem que encontrar nesse lugar. Então, Deus está tratando ele na sobriedade. E isso, assim, eu fico muito grata a Deus. Parece loucura, mas é muita gratidão, porque Deus recolheu ele, tirou ele desse tempo para estar lá tratando ele. Eu creio que ele vai sair de lá transformado, uma outra pessoa. E nós somos amém. Amém. Irmãs, é o seguinte, num sim é necessário um amém, porque uma verdade se constitui pela boca de dois. Então, quando ela fala sim, nós falamos amém. Seja amém de muitos sims, irmãos. Seja amém de muitos sims. Tem muito sim aguardando o seu amém. Pode falar, Paula. Vamos orar. Lala, só para falar rapidinho, já que a Del abriu esse testemunho, eu queria pedir oração, sei que já estendeu do horário. Eu vim para Portugal com visto de estudante. Meu visto saiu em tempo recorde, porque Portugal também está passando por esse processo de imigração e uma perseguição muito complicada. Não contra os brasileiros, porque eles entendem que nós somos um povo que foi colonizado por eles, mas enfim. Vou tentar resumir. Meu visto provisório finaliza em janeiro e eu não posso sair do país até que o governo me chame para uma entrevista e me dá o visto de residência permanente, que me permite ficar aqui até 5 anos. E depois que expira meu visto provisório, eu tenho que aguardar essa entrevista do governo. O problema é que meu visto expira no final de janeiro e meu irmão casa 6 de fevereiro aí em Goiânia. E, e assim, tá tudo, as circunstâncias não tão favoráveis para eu conseguir estar com a minha família aí em Goiânia no dia 6 de fevereiro, para participar desse momento tão especial para minha família. Quem apresentou minha cunhada ao meu irmão fui eu. Então, assim, eu queria pedir oração mesmo, porque para Deus abrir uma porta, para Deus abrir um meio de eu conseguir estar com minha família, porque com todos os processos que Portugal também está passando por questão de imigração, tá lotadas as agências, eles não me respondem, eu já
eu já tenho uma advogada me ajudando, tentando achar uma estratégia, mas as circunstâncias não estão favoráveis. Mas eu creio que o Deus que me trouxe aqui, que me deu visto em tempo recorde, foi tudo por honra, tudo na dependência dele, ele vai abrir uma forma de eu conseguir estar com a minha família e voltar para concluir o propósito que ele me chamou aqui. Amém. Amém. Em nome de Jesus, nós vamos orar. E, meninas, vamos orar, então, para que a gente não ande por vista, que a gente ande por fé. E a fé diz que o Deus, Stephanie, que começou a boa obra, é fiel para terminar. Está lá em Filipenses. Então, o Deus que te levou é o mesmo que vai resolver essa circunstância. Amém? Em nome Amém. de Jesus. Então, vamos orar, irmãs? Vamos orar várias Jerusalém. A senhora quer falar também? Minha prima que está desaparecida não apareceu ainda, né? Então, queria para ela dar Quantos anos ela tem? Desde que dia que ela está desaparecida? seu dia 1º de novembro agora. Como que ela chama? Érica, Luciana Machado. Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é Deus, dono de todas as coisas. Nós queremos clamar por todos os pedidos que não foram falados, mas especialmente pelos que foram verbalizados aqui hoje. Pela Érica, Senhor, que está desaparecida desde o dia 1º. Ó, Senhor, Deus Pai Celestial, traz, Senhor, a notícia, a revelação, o local, o paradeiro que a Érica se encontra, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que descoberto o que está encoberto, que não tem nada oculto, Senhor, aos teus olhos. Então, nessa manhã, nós entramos no descanso de que o Senhor pode trazer à luz o que está encoberto, trazer a notícia, trazer o paradeiro, Senhor. Nós colocamos também o visto da Stephanie em suas mãos. Nós sabemos que o Senhor é fiel para terminar a boa obra e a forma, o Senhor vai direcionar a forma correta, em nome de Jesus, para que ela obtenha a oportunidade de vir e voltar a todo tempo. Nós colocamos a viagem da Paola da Bahia para cá, para o nosso Dia da Família, na sua presença, Senhor. Nós colocamos também a vida de todas nós, de cada família, das que participaram, das que não puderam participar. Colocamos o Dia da Família na sua presença, Senhor. Que seja um dia de regozijo, de cântico, de júbilo, e que muitas de nós possam desfrutar do grande amor que o Senhor tem por cada uma. Que seja um tempo de comunhão, de paz, de testemunho.